Uma das coisas que Jesus falou, e é muito fácil concordar com ele, é que no mundo nós temos aflições. Essa é uma das coisas que Jesus disse mais fácil da gente concordar e entender. No mundo nós temos aflições. Nós enfrentamos guerras dentro de nós, guerras externas, guerras nos relacionamentos, até guerras militares que, mesmo acontecendo a milhares de quilômetros daqui, nos atingem de alguma maneira. Guerras econômicas, guerras de notícias, guerras políticas. Muitas coisas que nos afetam direta ou indiretamente. Diante disso tudo, uma das coisas que piora é viver a ilusão de que a solução para as nossas ameaças mais graves vem deste mundo. Esse mundo é um mundo de guerra, e se nós acharmos que a solução vem deste mundo de guerra, estamos perdidos. Estamos desesperançados ou até desesperados, e é o que está acontecendo. A gente não precisa nem mais apresentar dados, né? Olha como está aumentando a ansiedade, a depressão, as crises disso, a crise daquilo outro. Todo mundo já sabe, porque todo mundo olha na família, já tem alguém assim, olha no espelho e sabe que está assim, porque nós vivemos neste mundo de aflições. Mas a aflição aumenta quando eu acho que nesse mundo pode ter alguma solução para isso, e a gente vai gastando os nossos recursos financeiros, os nossos recursos emocionais, vamos gastando nossas energias físicas, procurando solução para aquilo que a gente vive aqui nesse mundo. Agora, como é confortante, por outro lado, quando a gente entende realidades espirituais, e quando a gente sabe de onde a nossa força vem. Crer que o que acontece no mundo espiritual impacta o mundo físico. Uma das histórias bíblicas mais claras sobre a preponderância do espiritual sobre o físico está registrado no livro bíblico de 2 Reis, capítulo 6. Eu quero convidar você a vir comigo para esta palavra que impactou o meu coração, e eu desejo que impacte o seu, em nome de Jesus. Aqui em 2 Reis capítulo 6 está registrado que o rei da Síria, perto do ano 850 anos antes de Cristo, ele tentava sucessivamente invadir o povo de Israel para destruir. Mas uma coisa acontecia: toda vez que ele tentava invadir Israel, Israel estava preparado. Se ele fosse invadir do norte, Israel já estava com o exército pronto lá. Se ele ia mais para o oeste, Israel já estava pronto para defender lá. Se ele ia por um outro lado, Israel já estava sempre lá. E ele chegou a uma conclusão: tem alguém me traindo. Dentro do meu palácio, algum dos meus militares aqui, alguém está me traindo, porque eu faço um plano, eu vou lá e vou atacar Israel, e quando eu chego lá já está todo mundo mobilizado, alguém está traindo, alguém está vazando a informação para o exército de Israel. E aí ele foi para cima do pessoal dele, e o pessoal dele disse o seguinte para ele: não, rei, ninguém aqui está te traindo. Acontece que aquilo que o senhor fala no secreto para nós aqui, nas nossas reuniões estratégicas, Deus fala lá para o profeta Elias em Israel. Porque Deus vê todas as coisas, e ele revela ao seu profeta, e o profeta vai lá e diz: ó, os sírios estão vindo por lá. Então toda vez, rei, é assim, a gente vai chegar lá, eles já estão nos esperando, porque Deus, que vê todas as coisas, revela para o profeta. Bom, aí o rei tem uma ideia brilhante: então antes de tentar matar todo mundo, eu tenho que matar um só. Eu tenho que matar esse profeta. Esse é o problema, então. Então, nós temos que ficar batalhando no igual aqui, no material, no físico, porque essa luta com o espiritual é uma luta perdida. Então, eu tenho que acabar com quem tem esse recurso aí. E aí, então, o rei envia tropas lá para a cidade onde está o profeta. Como se Deus também não pudesse fazer nada ali nesse sentido, né? Mas ele mandou um exército gigantesco para pegar uma só pessoa, o profeta Elias, com carros, cavalos de guerra. O texto bíblico nos informa que eles chegaram de noite e cercaram a cidade. E aí de manhãzinha, bem cedo, aquela era uma casa em que o profeta ensinava outros
o ministério profético. Então, um dos aprendizes de profeta, um dos servos do profeta acordou bem cedinho, sempre tem esses, né? Que acordam bem cedinho, mais cedo que todo mundo. E ele foi, quando ele olhou assim, ele viu que a cidade estava cercada. Vamos acompanhar biblicamente 2 Reis 6:15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Já pensou? Tu sai de casa, olha para as colinas ao redor, elas estão tomadas de um exército enfurecido. E aí esse jovem corre para dentro de casa e, apavorado, ele fala pro profeta: ai, meu senhor! O profeta aqui é o Eliseu. Eu acho que eu falei Elias antes, né? É o Eliseu. Ele fala para o profeta: ai, meu senhor! O que faremos? O que faremos? Ai, meu senhor! Você já chegou a algum ponto da sua vida, num momento assim? O que eu vou fazer? Deixa eu ver se é só eu que cheguei em momentos assim. Você já chegou no momento do que eu vou fazer agora? Então, quase 3.000 anos atrás, estava esse cara nessa mesma situação. O que vai acontecer? O que nós vamos fazer? Acabou. Olha só, estamos cercados. Soldados em cima de cavalo, em cima de carros de cavalo, com arcos, com flechas, com lanças, com escudo. O que faremos? Momentos que nós vivemos assim. A doença é grande, a tristeza é grande, a dívida é grande, o problema no casamento é grande, o dilema com os filhos é grande. Então vem o sentimento de pequenez diante das pressões, e muitas vezes, já no desespero, pensamos: o que eu vou fazer? O que será de mim? E a noite que foi feita para dormir acaba se transformando numa noite para pensar. E o dia que foi feito para trabalhar e resolver as coisas é um dia dominado pelo cansaço, é um dia dominado pelo estresse, é um dia dominado pela doença, pela dor de cabeça, pela palpitação no coração. O que eu vou fazer? Então nem o dia mais serve, nem a noite mais serve, porque tudo é tão grande, tudo é tão pesado, tudo é tão ameaçador. Veja, não é um exército militar, não aqui agora no Brasil, Rio Grande do Sul, mas se você pensar bem, a situação é exatamente a mesma. Uma enorme ameaça ou várias ameaças nos cercando. E isso não muda. Continuamos nesse mundo com aflições. E é nesse ponto que esse jovem estava. Aí o profeta, ele vai trazer uma palavra para o coração deste jovem, para acalmar esse jovem. O profeta diz, Eliseu diz em 2 Reis 6,16, ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tem conta que não está fechando. Ah, quem sabe ele está falando dos que estão dormindo lá dentro ainda. Mas sei lá, o que vai dar 10, vai dar 15, vai dar 20 nessa casa? Tem centenas e centenas lá fora. Como assim? São mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Eu acho que o profeta deu, já foi de vez. Naquele tempo não era a tecnologia que venceria guerras, era o número de soldados. Então, a palavra não faz muito sentido para o jovem servo, porque aquela escola de profetas ali em Dotã era pequena, a cidade de Dotã era pequena, mesmo que a cidade se mobilizasse, era uma aldeia de camponeses. E lá tem um dos exércitos mais poderosos da terra. Então, como assim tem mais gente com a gente do que com eles? E aí é nessa hora que faz a diferença, ser alguém que tem um relacionamento profundo com o Senhor.
que se move pela fé, que tem discernimento espiritual. Ainda bem que naquela situação, aquele jovem, no seu desespero, ele está perto de alguém de fé. Ele está perto de alguém que conhece o Senhor e sabe o que o Senhor pode fazer. E o profeta vai dar uma aula prática de fé para ele. Então Eliseu faz o que uma pessoa que tem um relacionamento com o Senhor faz, em todos os momentos, incluindo momentos de lutas, dificuldades e ameaças. Versículo 17. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Tu já pensou? O que o rapaz conseguia enxergar com seus olhos físicos, natural e sem fé? Soldados, cavalos, carros de guerra. O que Eliseu estava vendo? Cavalos, soldados, tudo com fogo, numa posição muito mais elevada. O rapaz conseguia ver naturalmente somente a ameaça terrível e gigantesca, mas ele não via a realidade completa. Porque, meu irmão, minha irmã, não existe apenas a realidade física. Se tudo que você vê, se tudo que você considera, se toda a sua matemática está dentro desse mundo, que triste é a sua vida. Porque seus recursos são limitados. Todos os recursos desse mundo são limitados. Todos. Precisamos crer que não existe apenas essa realidade física, mas que existe a realidade espiritual. E não é que naquele momento Deus mandou um exército para que aquele jovem visse. Naquele momento Deus abriu os olhos dele para que ele visse o exército que já estava lá. O jovem que não conseguia ver. Por que Eliseu estava calmo e o jovem estava desesperado? Por quê? Qual era essa diferença? Eliseu cria, Eliseu sabia, pela fé Eliseu via, e o jovem só viu o problema, só viu o perigo. Você consegue se dar conta agora de quantas vezes você teve medo? Mas o seu medo é porque você olhou apenas para a realidade física. Você olhou apenas para a realidade material. Você não percebeu a escolta que existe ao seu redor. Não. Pastor, não viaja. Na minha vida não, né? Tu está falando de Eliseu. Um preferidinho do Senhor lá, né? Então tem toda uma escolta lá. Então deixa eu te lembrar do que diz a palavra do Senhor. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora e para sempre. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você teme o Senhor? Tem anjo do Senhor acampado ao teu redor. E isso não vai mudar. A única coisa que muda é se você crê ou não crê, se você vê ou não vê pela fé. Ontem eu precisava entrar num lugar de difícil acesso, que fazem muitas barreiras, até para que o pastor entre. Eu disse: Senhor, movimenta os teus exércitos aqui, abre o caminho para que eu entre. E eu entrei. Olha o que diz a palavra. Mas pastor, tu está lendo lá Salmos, né? Salmo é tudo muito bonitinho, falando sobre o povo de Israel. Eu sou um discípulo de Jesus, agora da nova aliança, não tem esse negócio de anjo ao meu redor. E olha só o que diz aqui. Abre teu coração e recebe, Hebreus 1,14. Não são os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Você vai herdar a salvação? Tem anjo a serviço de Deus para cuidar de você. Tem anjo
a serviço de Deus para cuidar de você. Essa proteção toda está ao seu redor. E tem algo muito maior ainda reservado aos crentes em Jesus, o maior poder do universo, habitando dentro de mim e de você, que é o poder do Espírito Santo de Deus, que nós operamos no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Então, todo um crente que está abafado, se sentindo pequeno, é como um elefante que está amarrado numa cordinha, num pedaço de pau no chão que ele pode arrebentar a qualquer momento, mas ele não faz, porque ele foi condicionado a não saber da força que ele tem diante daquela estaca. Chega a ser ridículo. A gente vê animais de grande porte obedecendo a forças que são muito menores do que eles, porque eles não sabem a força que têm. Então tem muito crente assim, que tem todo o poder que Deus deu, todo o poder do Espírito habitando em si, todo o poder do nome do Senhor Jesus Cristo, um exército com carros de fogo e cavaleiros, anjos subindo e descendo a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Meu Deus, eu não vou conseguir. Sozinho não vai, não tem como. Mas hoje o Senhor quer abrir os nossos olhos para que a gente saiba que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então abra os teus olhos em nome de Jesus. Veja. Normalmente a nossa alma se agita com o que faremos? Porque olhamos apenas para o plano físico. Então as coisas pioram. Olhamos para as coisas que nos são desfavoráveis, porque aquele jovem, ele olha para algo que está acima dele e mais forte do que ele num primeiro momento, né? E quando os sírios desceram contra ele, porque eles vieram atacar. Quando o jovem foi lá, viu, eles estavam parados, só que daqui a pouco o comandante lá diz, atacar, e eles vêm. Então eles são maiores, eles são mais fortes, eles estão acima e estão vindo. Eliseu, que orou quando a situação ainda era só uma ameaça, ele ora novamente quando a ameaça se torna um ataque real. Olha o versículo 18. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou e disse, peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Ou seja, eles não conseguiram mais enxergar a realidade física. O exército que veio para atacar foi ferido de cegueira. E nessa cegueira eles foram conduzidos lá para dentro, lá para o meio do exército de Israel. Mas Eliseu orou antes, quando está lá na ameaça, Senhor, deixa esse jovem ver o que eu estou vendo. Agora quando a ameaça vem, ele ora, Senhor, agora eu preciso que tu ajas aqui. E Deus agiu trazendo cegueira para aqueles homens. Então oração tem que ser antes, tem que ser durante, tem que ser depois, tem que ser antes do perigo, na hora da ameaça, na hora da batalha e na hora de agradecer a vitória. E o Senhor fez o que só o Senhor poderia fazer. Mas Deus não só feriu aqueles homens de cegueira, Deus deu uma lição de poder, de graça e misericórdia também. Sabe por quê? Olha só o versículo 21 em diante. Quando o rei de Israel os viu, porque o homem de Deus conduz esse exército cego agora para ali, para o poder do rei e do exército de Israel. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu, não os mate. Ordena que lhes deem pão e água para que comam, bebam e volte para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram, e beberam.
ele os despediu, e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria, não houve mais investidas na terra de Israel. E vai ser assim por muito tempo. Como é que Deus está resolvendo as coisas? Impedindo o ataque, mas não destruindo os inimigos, porque Deus é justiça, é bondade, é poder, é graça. Deus não é a coisa que a gente quer que Ele seja. Deus, aqui eu quero que Tu seja só justo. Aqui eu quero que Tu seja só poderoso. Comigo eu quero que Tu seja só misericordioso. Os discípulos de Jesus se confundem, porque quando Jesus estava para chegar em Samaria, os samaritanos disseram: aqui esse cara não vai falar, aqui esse cara não vai ficar. Então os filhos do trovão disseram: Senhor, queres que mandemos fogo do céu para destruir eles? Quantas vezes eu e você olhamos para uma pessoa e desejamos que Deus mandasse fogo sobre a pessoa, destruísse a pessoa, acabasse com a pessoa, humilhasse a pessoa e mostrasse como eu estou certo, como eu sou bom? Essa é a postura do rei de Israel. Essa é a postura dos filhos do trovão, né? Os discípulos, 2 discípulos que ganharam esse apelido, né? E não é à toa que eles têm esse apelido, os filhos do trovão. Mas muitas vezes nós somos assim como o rei da Síria, muitas vezes nós, o rei de Israel, muitas vezes nós somos como os filhos do trovão. Mas não é assim que Deus faz. Você pode ter um dilema com seu marido, você pode ter um dilema com a sua esposa, você pode ter um dilema com o seu chefe, você pode ter um dilema com seus filhos, você pode ter um dilema com seus vizinhos, você pode ter um dilema com seus professores, você pode ter dilema com seus empregados, você pode ter dilema, mas Deus não quer que você destrua ninguém com o poder dele. Ele quer que você confie nele, mas você vai oferecer banquete depois disso. Porque é assim que nós somos, é assim que nós lutamos nossas guerras, é assim que nós vencemos nossas guerras. Nossa luta não é contra carne e sangue. Então não confunda o poder de Deus que há em você, porque Ele não está à sua disposição para destruir pessoas, mas para promover a paz. Jesus é o príncipe da paz e você ganha pessoas. Você não ganha de pessoas, sabia? Discípulo de Jesus não ganha de pessoas, discípulo de Jesus ganha pessoas. Jesus diz o seguinte, ó, se alguém pecar contra você, vai lá e fala você com seu irmão. Se ele te ouvir, você, sabe o que está escrito lá? Ganhou o seu irmão. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, seja quem for a pessoa com quem você está em conflito, não é para ganhar dela, é para ganhar ela. Assim como Israel agora vai ganhar, não só ganhar dos sírios, Israel vai ganhar os sírios. Porque agora, por um bom tempo, eles, como é que a gente vai voltar lá? Essa demonstração de misericórdia sobre o exército sírio gerou paz por um longo tempo. Agora imagina o constrangimento deles, né? A gente foi lá para destruir, eles nos dominaram e nos serviram um banquete. Como é que a gente vai atacar essa gente? Não sei se já aconteceu com você, mas talvez você tenha sido atacado, sobretudo por um não crente, difamado, e você continua amando. Você não sai do poder de Deus, você não sai da graça, você continua amando. E o que Jesus ensinou? Continue fazendo essas obras de maneira que aqueles que acusem vocês fiquem envergonhados. É assim que a gente ganha, é amando. Porque estamos conectados no Senhor, que é a fonte de todo amor. E eu quero então deixar 3 conselhos aqui para você, em meio às ameaças físicas, em meio às ameaças humanas, em meio às ameaças materiais que nós enfrentamos. Primeiro, olhe para mais alto. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Olhe para mais alto. Nós estamos acostumados a citar o Salmo 121, né? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Nós temos um problema aqui, porque o jovem está olhando, e aqui, nesses mais elevados, está o inimigo. Então, o que Deus fez ele enxergar por oração de Eliseu? Um exército maior, mais poderoso e mais elevado.
Então, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Estou olhando para os montes, só vejo ameaças. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu tenho que olhar para mais alto. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos declarar juntos? Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então pare de esperar dos montes baixos desse mundo a sua solução. A sua solução está na dimensão espiritual. É lá que nós lutamos. Efésios 6 diz isso. É lá que é a nossa batalha, lá que nós vencemos, e o que acontece lá impacta o que acontece aqui. Por isso precisamos ser homens e mulheres de oração. Precisamos ser pessoas que nos movemos no espiritual, onde nós estamos assentados em Cristo Jesus. Efésios diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Não falei que nós somos corpo, alma e espírito? Meu corpo, seu corpo está aqui agora. Espero que sua alma também, o seu eu, esteja aqui vivendo o que você está vivendo aqui de verdade. Mas espiritualmente, não é aqui que nós estamos. Nós estamos nas regiões celestiais, tem parte minha e sua lá. E você ativa isso orando. Não foi assim que Eliseu ativou? Eliseu ativou no espiritual. Senhor, que ele veja, viu? Senhor, que eles não vejam, não viu? De onde é que vem a força para ver e não ver? O olho é físico, mas a autoridade é no espiritual. Continue não orando e você não vai ter força do espiritual. Continue orando e você vai ter cada vez mais força. Porque fé é como um músculo que precisa ser exercitado. Assim como nós exercitamos os nossos músculos físicos, né? O Gilmar tem postado bastante videozinho dele, né? Fazendo exercícios, até brinquei com ele hoje, né? Treinando seus músculos, né? Caxias do Sul, domingo de manhã, está se conhecendo assim como uma cidade que procura saúde. Muita gente correndo na rua procurando a saúde física e muita gente indo para as igrejas procurando a saúde espiritual. Domingo de manhã é assim, né? Cuidado para não dar acidente nesses dois grupos aí que estão correndo para lá, um correndo para cá. O importante é cuidar dessas duas dimensões, não na hora do culto, mas, né? Cuidar do corpo. As pessoas entenderam a importância de cuidar da alma. As pessoas estão conversando mais, estão processando, procurando processar melhor suas emoções, estão cuidando do corpo, cuidando da alma, mas também existe uma musculatura espiritual. Musculatura espiritual que precisa ser treinada, desenvolvida. Isso acontece de joelho prostrado na presença do Senhor, clamando em ouvi-lo, clamando em vê-lo. Lembra um dos pontos que eu trouxe aqui no domingo passado? No outro domingo, nossa missão de ouvir a voz de Jesus é musculatura espiritual que precisa ser desenvolvida. Então não sai da oração, não desiste da oração. Olhe para mais alto. Ontem eu iniciei a atividade junto com os jovens aqui no culto e eu fui lá para o postão, onde o nosso irmão Cláudio foi com o princípio de AVC, perdendo o movimento de um lado do corpo, e eu queria entrar lá, ministrar na vida dele, e aí foi que eu precisei acionar os exércitos celestiais para que as portas se abrissem, eu chegasse lá, e fui. Agora, eu disse, Senhor, mobiliza aqui o espiritual, porque eu quero ver, eu quero sentir, eu quero ver essas pessoas, e eu vi a alma daquelas pessoas lá. E quando aquelas pessoas descobriram que eu era pastor, elas começaram a se agitar, vim para a minha volta, e uma mulher me pegou e pediu para eu falar com ela, para eu orar com ela, e eu vi que o problema dela é que ela só estava olhando para os problemas. Eu disse, olha para mais alto, minha irmã. Olha para o Senhor, tu não está mais vendo o que o Senhor é capaz de fazer, tu já entregou teu marido, tu já entregou teu casamento, tu já quer entregar tua própria vida, que tu não quer mais viver, porque tu está só olhando os problemas. Olha para mais alto, olha para Jesus, olha para o Senhor, tem poder para a tua vida, isso tudo pode mudar. E aquela mulher disse, eles não estão me deixando eu entrar. Creia, mulher, creia em nome de Jesus. Já vê alguém assim, esposa do fulano de tal, entra. Olha para mais alto. Olha para o alto.
Não nega o problema que você tem no seu casamento, o problema que você tem nas suas finanças, o problema no emprego. Não nega, eles existem. Mas eles não são maior que o seu Deus. Então, olhe para mais alto. Eliseu orou e o Senhor agiu. Olhe para o Senhor. Busque o Senhor antes da ameaça, durante a ameaça, em meio aos ataques que você sofre, e não deixe de agradecer. Não seja como aqueles leprosos que Jesus curou. E praticamente nenhum voltou. Um volta lá para agradecer. E os demais? Quantas pessoas ganham a sua bênção, ganham o seu alívio e nunca mais? Eu conheço pessoas que são as pessoas que vão mudar de vida na hora da doença. Passou a doença. Segundo, seja uma pessoa de fé e tenha pessoas de fé por perto. Seja você a pessoa de fé, mas ande também com pessoas de fé. O mundo precisa de Eliseus, de servos de Deus que tenham uma fé sólida, que ajudem as pessoas ao redor a verem a realidade ampliada, espiritual. Às vezes pode parecer muito genérico, né? Alguém vem falar comigo, eu digo assim, meu irmãozinho, minha irmãzinha, te move pela fé. Lá no espiritual tem solução para o teu casamento aqui no físico. Lá no espiritual tem solução para essa enfermidade. Lá no espiritual tem solução para essa dívida. Então te move pela fé. Já vai agradecendo a ação do Senhor, né? Só que normalmente parece que não é o que a gente quer ouvir. Mas nós precisamos exercitar esta fé que abre as comportas do céu. É uma fé que ninguém está vendo a coisa acontecer, mas você sim, porque o antecessor de Eliseu era Elias. E Elias foi lá, né? O Eliseu diz assim, abre o olho, fecha o olho. Elias foi lá e disse para Acabe, fecha o céu e não chove mais. E depois Elias foi lá e diz, abre o céu e chove de novo. Mas quando Elias diz, vai lá, porque vai chover, ele deu a profecia. Quando Elias disse, vai chover, sabe quantas nuvens tinha no céu? 0 nuvens, nenhuma, sol raiando, sol de rachar. E sabe o que Elias faz? Elias se ajoelha, se coloca prostrado e diz para o servo dele, vai lá e olha se está vindo chuva. O cara vai lá e diz, não vejo nenhuma nuvem, nada. Ele volta e Elias continua assim, vai lá e olha, eles não vejo nada. Vai lá e olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias diz, manda Acabe correr, porque senão ele vai se encharcar. Quando ninguém está vendo, o homem de Deus sabe. Então pode parecer que Deus não vai fazer chover a bênção. Creia. Creia. Te move no espiritual, te move na fé. Resgata a tua vida, resgata teu casamento, resgata a tua família, resgata teus sonhos, resgata a tua dignidade, resgata o teu nome. Pode ser que essa palavra hoje seja uma pequena nuvem, mas este é um sinal de que a chuva vai descer. Agora, pastor, eu não sei se eu consigo dar esse salto. Você tem tudo que precisa para isso. Mas cada pessoa é uma pessoa, cada momento é um momento. Então, garanta-se de estar perto de pessoas que creem. Esteja perto de pessoas que creem. Pessoas que não vão afundar você com maledicência, com fofoca, com intriga, com pessimismo. Mas pessoas que vão dizer assim, vamos orar juntos. Quem são essas pessoas ao seu redor? Procura. Às vezes são pessoas que você considera que cognitivamente não são tão inteligentes quanto você, academicamente não tem tanta formação como você, que não tem tanta coisa como você, que não tem tanto dinheiro como você,
mas se tem mais fé que você, é mais rico que você. E se tem uma coisa que eu faço, é me aproximar de pessoas assim. As grandes portas de estudo e formação que Deus me deu, se eu não cuidar, elas são um tropeço na minha vida. Porque a tendência humana de me achar mais, está lá. Mas quando eu vejo pessoas que com muita simplicidade têm mais fé do que eu faço questão, deixa eu chegar perto de ti. Não me importa se a pessoa fala um português que eu consideraria errado. Não me importa se ela não estudou tanto teologia. Não me importa se ela estudou outra coisa, mas aquela fé me impacta de um jeito que me dá vontade de me levantar e conquistar o mundo para Cristo e seguir em frente. Então, esteja perto de pessoas assim. Se as pessoas com quem você está perto são pessoas que falam mal de outras pessoas, que falam mal dessa igreja ou de qualquer outra igreja, que olham para políticos que só sabem falar mal, que só sabem trazer coisas negativas da boca, te afasta e só se aproxima quando tu pode mudar a vida delas com a tua fé. Não é se afastar no sentido de excluir e bloquear, mas é parar de receber influência daí. Chega perto de pessoas que têm fé. Porque se aquele jovenzinho não tivesse visto o que ele viu, as coisas seriam diferentes para ele. Mas ele estava perto de alguém que estava sempre vendo aquilo lá. E aquele homem de fé só disse: Senhor, faz ele ver. E às vezes nós precisamos de pessoas assim na nossa vida. Senhor, faz ele ver. Senhor, faz ela ver. Chega perto dessas pessoas e trabalhe para você mesmo ser uma pessoa assim. Nunca se esqueça, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Michael, tu pode colocar o pedestal desse microfone aqui, que eu vou cantar uma música depois que me veio aqui ao coração, que a gente ministrou aqui. Obrigado, querido. Por último, faça sua parte e creia que Deus vai fazer a dele. Você não pode o que Deus pode, certo? Não seja Deus. Para uma mulher lá no postão ontem: pastor, eu não posso nem mais ir na igreja, porque se eu vou na igreja, ele sai de casa correndo para as drogas. Eu disse: mas então o que ele mantém ele longe das drogas é a tua vigilância. Então, tu é a polícia na vida dele, tu é Deus na vida dele, tu é o cárcere na vida dele, tu é o juiz na vida dele, e se ele consegue uma brechinha, ele foge. Tu está lutando no campo errado. Porque tu tem que dormir, tu tem que descansar, tu tem que ir na igreja. Agora tu está deixando de te alimentar emocionalmente, espiritualmente, até fisicamente, drenando as tuas energias para segurar alguém que nesse momento não quer. Tu não é Deus. Paulo e eu não temos muitas crises no nosso casamento em termos de frequência. Mas em algumas vezes, nós já chegamos em algum ponto que eu disse: Senhor, eu não consigo resolver isso. Eu não consigo enxergar uma saída agora. Eu preciso de ti. Mas vem que é um doce. Já é um doce, né? Mas todas as vezes que eu disse para Deus: eu não consigo dar essa volta, Deus. Eu preciso de ti aqui com a Paula agora. 100% das vezes. 100% das vezes. Eu vou fazer a minha parte. Mas eu sei que só Deus pode fazer a parte dele. Então eu vou fazer a minha, que é orar, que é clamar. E claro, no que depender de mim, ser o melhor marido que eu possa ser para ela. Não é fazer tudo errado e depois dizer: Deus resolve os que eu criei com a Paula. Não, é quando as coisas realmente são muito difíceis para mim, em alguma situação de entendimento, de esclarecimento, e então eu preciso do espiritual, eu preciso da intervenção de Deus no meu coração e no coração da Paula, porque às vezes Deus não muda a Paula, era eu que ele tinha que mudar naquela situação. E aí então, quando é mudar o nosso coraçãozinho, entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é loucura, um casal que se ama, ora junto, né, faz vigília junto.
Deus vai tocando nos detalhes, onde nós estamos. Às vezes eu esqueço que tem gente gravando e que é transmitida a live lá, né? Mas faça a sua parte e creia que Deus vai fazer a dele. Eliseu, você percebeu? Eliseu pediu para Deus abrir os olhos do servo, do profeta, e Deus abriu. Eliseu olhou para Deus fechar os olhos do sírio. Eliseu era o bichão mesmo, ele manda fechar o olho, fecha, ele manda abrir o olho, abre. Eliseu, ele sabe o que pode acontecer da parte de Deus. Tem coisas que estão fora do nosso alcance, mas a oração não está fora do seu alcance. Então, quando você diz, pastor, eu não estou conseguindo nem orar, para de acreditar nessa mentira, porque tu consegue. Davi o sensitivo agora. Para de orar. Para de acreditar nessas mentiras. Você pode orar. Mas não, eu não consigo ler a Bíblia. Consegue. Depende de fé. Fé te move pela fé, te move no sobrenatural. Vou dizer de novo, tem coisas que estão fora do nosso alcance. A oração não é uma delas. Então ore, creia e veja Deus agir. E lembre-se, as ameaças físicas são reais, mas as soluções espirituais também são reais e são as mais importantes. Então olhe para mais alto, olhe para Jesus, olhe para mais alto, olhe para Jesus, olhe para mais alto, olhe para Jesus. E deixa Ele fazer. Vamos crer, vamos aumentar a nossa fé, comunhão em nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto nós ministrávamos aqui a palavra, eu acho que várias canções devem ter vindo, né, ao seu coração. Então, quero lembrar você disso aqui, ó. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder e domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Você pode ficar em pé e louvar o Senhor? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Como em volta de Jerusalém estão os montes. Declara, assim o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder. Declara. Cale-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos. Cale-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Suzana, preciso de ti aqui. Alexandre também no feeling. Pela fé nós vamos declarar agora, meus irmãos, minhas irmãs, algo que nesse momento você não conseguia ver, mas pela fé você vai ver. Você vai pedir assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. E se você tem essa fé, mas tem alguém na sua vida que precisa ver o que não está vendo, precisa ver o Senhor, precisa ver a salvação do Senhor, ou precisa ver os poderes, os milagres do Senhor, você vai pedir: Senhor, abre os olhos do meu marido, abre os olhos da minha esposa, abre os olhos dos meus filhos, dos meus irmãos, abre os olhos, Senhor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai, Suzana. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal, vai, que a sua chuva vai descer, vai chover, vai chover. Clama, abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Clama na tua vida, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover. Pode vir a banda toda, porque agora nós vamos ter um momento muito especial aqui. Nós queremos lembrar o seu corpo
dessa verdade espiritual e nós queremos tocar na sua cabeça em nome de Jesus. Então os pastores e as esposas que podem, venham aqui à frente. Os pastores da igreja, as esposas vão estar posicionados aqui. Enquanto essa canção for cantada, você vai sair do seu lugar. Nós desejamos que o seu corpo, sua alma e seu espírito saibam e sintam esta verdade, que a sua fé seja renovada nesta manhã. Então, você vai escolher qualquer pessoa que está aqui à frente, que você vai ficar mais à vontade, e esse homem, essa mulher vai impor as mãos na sua cabeça, vai orar, vai declarar bênção, vai declarar fé para renovar sonhos, esperança, cura, para que se mova o espiritual na sua vida e você se mova no espiritual. Então pode começar aí, a música começando, já pode sair agora mesmo do teu lugar e procura um destes homens e mulheres aqui para receber a tua oração, mas vem com fé, vem para mover no sobrenatural, vem para mover no espiritual. E eu vou dizer, é assim que você vai vencer, é assim que você vai lutar as suas guerras, e é assim que você vai vencê-las. É assim que eu luto minhas guerras. É assim. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. Se você não for vir, clama por alguém. Clama por alguém. É assim que eu luto minhas guerras. Esse não é um tempo para assistir, é para clamar. Ou é por você ou é por é alguém. Assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que luto minhas guerras. 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 É assim que luto minhas guerras.
que luto minhas guerras, é assim que luto minhas guerras, é assim que luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou Guardado por ti. é assim que luto minhas guerras. 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 Vamos declarando. É assim que luto minhas guerras. Assim. Assim que luto minhas guerras. Declara, é assim que a gente vence, com poder, com graça, misericórdia. Assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado. Olha mas para sou mais alto, guardado olha por para ti. mais alto. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras. É assim. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque os céus estão abertos. Nessa manhã o Senhor não abriu o céu, mas nesta manhã o Senhor permitiu que os céus fossem vistos. Obrigado, Senhor, pela fé que o Senhor nos permite ter, para crer que o Senhor não está dormindo, que Deus não está morto, mas nós temos um Deus vivo, um Deus que age, um Deus que cura, um Deus que se importa. Então renova a visão da tua igreja. Espírito Santo, em cada um dos discípulos do Senhor Jesus, renova a fé, para que vejam em nome de Jesus. Amém.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós vamos cantar uma última música aqui que o Fransley não sabe. Eu tenho 16 anos de pastor aqui nessa igreja, eu uso pouco isso, né? Eu já fui ministro de adoração, que o pastor todo culto, ele pediu uma música que só estava na cabeça dele. Aqui na igreja conhece, Pelo Senhor. Si menor. Mas deixa eu fazer um convite para você, e para mim vai ser uma das coisas mais importantes de hoje. Tem um cartão. Se você sentiu alguma coisinha no seu coração hoje, alguma coisona no seu coração, se você sentiu algo no seu coração, olha para esse cartão, olha para ele, porque talvez Deus esteja te convidando a enxergar pela fé um jeito que você nunca olhou para esse cartão. Agora, quando você olhar com os olhos da fé abertos, talvez vai ficar claro o que Deus espera que você marque aqui. Então, antes de ir embora, preenche esse cartão, pode ser agora mesmo, mas deixa numa caixinha que tem em cima da mesa lá, tá bom? Para mim, isso vai ser uma das coisas mais importantes, porque durante a semana eu vou orar por ti. Se tiver teu contato, eu vou entrar em contato. E vamos encerrar o culto declarando isso aqui, ó. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da... Quero ouvir! Glória a Deus! Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim em suas mãos. A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum Inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, O inimigo nos resistirá. O nosso general. Nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Só as vozes e a bateria. O nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Vá na graça e na paz do Senhor Jesus com os olhos da fé abertos. Bênçãos.